as Valkyries. Quem são as Valkyries? As Valkyries são guerreiras que fazem parte da mitologia nórdica. Elas, inclusive, foram homenageadas na ópera de Wagner. Essas mulheres que recuperavam e que salvavam heróis de guerra para levar até Odin, o mestre das guerreiras, e esses guerreiros heróis, eles depois conseguiriam a vida eterna. Então, essas guerreiras que podem ser, a gente pode chamar de anjo, pode chamar de protetoras, pode chamar de o que quiser. Elas são mulheres muito fortes, mulheres muito poderosas. E é em homenagem a essas mulheres poderosas que damos o título de Valkyrie aqui nesse programa do Canal Cultivo. Venha apresentar sua Valkyrie, venha falar sobre a sua Valkyrie. Essa mulher que viveu com você, que esteve ao seu lado, que você conheceu, que ajudou na construção da educação, da saúde, da ciência. Essa mulher que teve uma importância fundamental na construção da família, da sociedade, que foi uma assistente social, que ajudou pessoas em dificuldades. São tantas essas mulheres que existem. Então, venha falar sobre ela aqui. Nós teremos o maior prazer de apresentar essa mulher à população, porque nós, brasileiros, precisamos conhecê-las. E eu tenho certeza que são muitas Valkyrie aí e aqui no Brasil. Vem conosco. Hoje nós uma menina, eu chamo ela de menina porque ela é muito mais nova do que eu, que se chama Carla Ramos, e a Carla, ela é psicóloga, e ela faz também um trabalho já na rádio e também no canal Cultivo, onde ela fala do bem-estar, do bem-estar, se chama Alquimia do Ser. E ele é muito amplo, às vezes fala até de saúde, como o último programa que ela fez, foi um programa em que ela abordou a saúde, uma entrevista com o médico, muito boa, por sinal. Mas, assim, esse percurso da Carla, ela tem uma história atrás disso, né? Ela não chegou a fazer esse programa por acaso, ela não está aqui por acaso. Ela tem toda uma história atrás disso. E a Carla vai nos falar desse caminho que ela percorreu para chegar nesse momento em que nós estamos vivendo. Carla Ramos, é com você. Eu gostaria que você se apresentasse bem, falasse um pouco quem é a Carla Ramos. Bem, falar da gente é algo bem complicado, né? Quando se faz a pergunta, quem é você, né? A gente passa vidas e vidas buscando entender, né, quem nós somos. E a Carla, na verdade, é um ser ígneo, né, de fogo, e que é muito curiosa por natureza, né? E sempre se dedica à questão de que parcela de contribuição eu posso fazer ao grande todo, né? Então, a minha vida está muito permeada com essa pergunta. Carla, você é de onde? Eu sou natural de Curitiba, né? Mas já estive morando em Florianópolis, já estive morando em São Paulo, e eu acredito assim que na verdade, quando você conhece cultura, cidades diferentes, nada mais é do que uma peça de quebra-cabeça
no grande todo, né, da humanidade, né, porque o Brasil em si são feitos de muitos Brasis, né, Sim, cada região tem sua particularidade, né. Em Floripa, eu encontrei muito essa questão da natureza, a questão do bem-estar, né. Então, contando uma história rapidinho, eu comecei com essa ideia dessa proposta do programa em si, no ano 2000, quando eu estava trabalhando no HC, aqui de Curitiba, com crianças HIV, com pacientes terminais e com mulheres que sofreram violência sexual. E quando você está num ambiente assim, hospitalar, que de uma certa forma requer você, como profissional de saúde, no caso eu como psicologia, ser um pouco curador ferido, né? Então, de uma certa forma, eu estou curando as outras pessoas para aos poucos ir fechando a minha ferida interior, né? E o que é muito interessante que quando eu como mulher, cuidando de mulheres também com a parte de violência, eu fui me colocando muito no lugar delas, né, de uma forma empática, e eu vi o quanto é necessário a questão da qualidade de vida, né, do bem-estar. E com o ambiente do hospital é um ambiente extremamente muito ligado à questão de morte, né, até se tratando da questão do HIV, né. de Então, sofrimento, né? como? De sofrimento também, né? Muito de sofrimento. E muito acontecia assim, que a questão das mães, elas levavam as crianças para o hospital por problema respiratório, por uma gripe, por um problema pulmonar. E quando chegavam, tinham o diferencial do exame ELISA e, de repente, descobriam que a criança estava com HIV. Então, não era só uma situação infantil, englobava toda essa família. Então, quando eu ia, junto aos residentes, passar o diagnóstico, eu falava para eles assim: vocês podem passar o diagnóstico, e se vocês tiverem o estômago forte, vocês ficam para fazer o acolhimento da família, porque realmente é uma situação extremamente complicada. E as mulheres que tinham esse diagnóstico e estavam na idade fértil, por algum motivo, elas tendiam a engravidar. Então, lá ia a Carla atender na maternidade as mãezinhas, né? E teve um caso de uma mãe que teve gêmeos e ficou com 40 quilos. Ela quase entrou em falência múltipla de órgãos, né? Então, viver muito essa questão da saúde e da morte de uma forma tão comitantemente, né, no meu dia a dia de psicologia hospitalar, me fez pensar de que forma que eu posso contribuir com isso. E uma situação que aconteceu foi que eu perdi uma pacientinha, né, porque o ambiente hospitalar para o profissional de saúde mostra muita vulnerabilidade, né? Você não pode salvar, curar, né? Você pode só fazer a diferença para aquela pessoa naquele momento. E essa minha pacientinha, ela veio a falecer e eu fiquei extremamente chateada, porque foi assim, foi um dia para o outro dia, assim, sabe? Porque você atendia um dia, no dia seguinte você ia no mesmo leito, o paciente podia não estar naquele leito, né? Daí tem que lidar também com a questão da perda, né? Uhum. Isso E deve ser quando pesado para o profissional, né? Sim, muito pesado. Então, por isso que eu acredito que o próprio profissional ele deve também ter alguma questão de terapia para ele poder lidar com essas questões, né? Porque quando eu comecei a trabalhar lá, os residentes eles estavam desistindo, entrando em depressão, porque é uma situação complicada, né? E eles não tinham esse respaldo da psicologia, né? E daí depois eu fiz grupos de estudos com eles, né? Depois a parte também de grupo terapêutico com eles, né? Mas voltando à questão da minha paciente, ela tinha falecido e eu olhei por entre a janela e é uma janela gradeada, porque o terceiro andar do Hospital de Clínicas aqui de Curitiba, pelo alto índice de suicídio, ele fica com grades, né? E eu vi o sol descendo, assim, se pondo por essa janela toda cheia de grades, né?
E eu coloquei a mão no coração e pensei assim, meu Deus, o que eu posso fazer para que as pessoas não cheguem até um estado de uma degradação corporal, né? Uma doença que a pessoa perde, né? A possibilidade de humano, né? O corpo se deteriora, né? E qual parcela de contribuição eu posso fazer para isso, meu Deus? Me mostra o caminho. E aquela coisa, né, Valquíria, quando a gente pede as coisas com o coração, Acontece. acontece. Começam as coincidências, e as coincidências elas passam a ser assim, a assinatura de Deus no anonimato, né? Ele vai te mostrando aos pouquinhos os caminhos, né? É o que eu chamo, são os sinais dos anjos, né, Carla? Sem dúvida. Sinais dos anjos, que às vezes a gente nem presta atenção nesses sinais e aí passa ao lado e deixa de acontecer e deixa de fazer exatamente porque não prestou atenção nesses sinais, né? Então, eu acho que, inclusive, nós temos uma tendência a prestar mais atenção aos sinais quando a gente vai amadurecendo. Eu acho que é a experiência da vida que vai nos colocando em afinidade com esses sinais, né, que eu chamo sinais dos anjos. E a gente, às vezes, eu falo isso por experiência própria, porque muitas vezes eu passei ao lado e teimei, inclusive, né? Vem os sinais, eu teimei com esses sinais, e depois eu tive algumas surpresas que não foram muito agradáveis, exatamente por persistir na minha teimosia e não ouvir esses sinais. No meu caso, alguns casos foram realmente informações, né? Aquele sussurro que vem te alertar, e eu teimei. Em outros casos, quando eu já estava mais velha, eu já comecei a ouvir um pouco melhor, e aí eu também fiz essas perguntas como você fez e acabou dando certo, né? Então, nós temos que entender os sinais e aprender a ouvir, né? Perfeito, porque na verdade a vida é simbólica, né? Ela nos mostra os sinais. E uma faculdade que todo mundo tem é a intuição. Então, É, por que não permitir ouvir a intuição, né? Porque a intuição, segundo Jung, na verdade, é a visão do todo sem você necessariamente passar pelas partes de forma cartesiana. Você tem a visão do todo. É isso aí, né? É o insight. Sem você necessariamente saber quais as etapas que você chegou naquela ideia, né? segundo, de acordo com a experiência que ele teve, não é? Ele chegou Sim. também, né? Porque ele também teve essas experiências que no início ele se achou fora do planeta, e ele tinha a impressão que o doutor amigo dele ia morrer, e ele não teve coragem de falar, então, e no entanto ele tinha dúvida, mas ele não queria acreditar, mas ele acabou acreditando, e depois ele desenvolveu essas teorias dele, né? O que eu posso comentar contigo, então, continuando a história das sincronicidades, porque assim, o Jung fala que não existe necessariamente só coincidências, mas a sincronicidade é quando o teu interno repercute no acontecimento do teu externo. Então você não sabe que é o acontecimento externo que mobilizou o teu interno, ou de uma certa forma o teu muito querer internamente concretiza algo fora, que a gente chama agora de cocriação. Nós somos co-criadores por natureza, né? No momento que a gente alinha o que a gente pensa, o que a gente sente e de forma que a gente age, né? Certo, certo. E daí, então, voltando à história da, da janela gradeada, aí eu fiz esse pedido. 2 anos depois, eu fui morar em Florianópolis. E esse pedido ele ficou em stand-by, né? Aí aconteceu que eu fui trabalhar numa clínica, na Clínica da Lagoa, e desenvolvi um trabalho que é a Roda das Deusas em busca da essência do feminino, que era o despertar da deusa interior. E como a dona da clínica era extremamente tímida, ela disse assim, Carla, você vai no meu lugar fazer a entrevista. Eu falei, peraí, que entrevista? Ela falou, não, você vai fazer uma entrevista para o canal 20 da NET,
que eles me chamaram num programa chamado saúde.com. Deu, tá tudo bem. Daí eu fui fazer a entrevista e eu me empolguei tanto, porque eu acredito muito nessa questão do despertar da deusa, do quanto a gente, como mulher, tem todas as facetas, Artemis, Deméter, Perséfones, né? Nós somos uma mulher e muitas mulheres, né? Dependendo da área que a gente está desenvolvendo na nossa vida. Eu já percebi que você sempre cita muito a mitologia nos teus textos. Sem dúvida, eu gosto muito, porque a mitologia trabalha com os arquétipos, né? E os arquétipos, eles fazem parte do grande inconsciente coletivo. Então, no momento que você vê o mecanismo da mitologia, você consegue se identificar com arquétipos universais. A grande mãe, a grande filha, né? A grande guerreira, a Afrodite, que eu acho maravilhoso, que é no sentido assim, é a deusa alquímica, né? No momento que ela está num processo alquímico interior dela, e ela também é complementar no momento que ela está em relação às diversas pessoas do qual ela teve relação, né? Que ela teve diversos relacionamentos, né? Aí tem os pares, né? No caso, a Hera com Zeus, e da Deméter com a filha Perséfone, né? E, então, eu fazia esse trabalho na praia, isso que é delicioso, assim. A gente fazia dança circular, fazia arte terapia, fazia o contato mesmo com a natureza, né? Resgatar esse lado pagão, assim, né? Esse você dedicar-se a uma energia quando realmente você quer concretizar algo na sua vida, né? E eu fui fazer essa entrevista e falei como eu estou falando para você aqui, Valquíria, totalmente empolgada, né, com o assunto. E deu exatamente uma semana, me ligaram. Olha, gostaria de falar com a Carla Ramos, aqui é do Canal 20. Eu falei, certo. Vocês gostaram da entrevista? Vocês querem que eu dê entrevista de novo, né? Um outro assunto? Porque eles, não, a gente quer fazer um convite para você. Eu digo, qual? Você não quer apresentar o programa? Eu, como assim? Como assim? Não, é que você tem o perfil que a gente está buscando. Eu falei, tá. Só que tem um detalhe, eu sou psicóloga, né? Parte da comunicação, não conheço ainda nada. Daí, o que acontece? Como eu não gosto de ser charlatana, eu comecei a voltar novamente para a parte acadêmica para fazer algumas matérias de jornalismo para aprender a questão de vídeo, aprender a questão de pauta, né? E fazendo jornalismo, saiu uma pós-graduação em marketing e propaganda, que eu fiz essa pós-graduação no sentido de saber como vender o meu produto. Uhum. Né? Porque muitas vezes a gente tem ideias mirabolantes que podem auxiliar tudo, mas a gente não sabe como explicar isso para as pessoas. Então, o marketing e propaganda auxilia isso, auxilia você conseguir fazer a interface do simbólico com o real. Certo. E despertar, né, os sonhos de consumo nas pessoas, né, em relação ao produto, né? E eu sempre tive a ideia assim que a psicologia em si, ela tinha que fazer que nem o Pink Floyd, assim, quebrar as paredes e ir para o social. E de que forma que você pode ir para o social? Através da comunicação. Então, eu acolhi, né, esse grande desafio que foi apresentar o programa e eu montei o projeto como fosse saiu do saúde.com, porque o saúde.com era uma espécie de um balaio, tinha vários profissionais e não tinha necessariamente um direcionamento. E daí, quando surgiu Saúde com Vida, fica assim, Saúde convida a Valquíria para falar sobre, né? Ficou dúbio. Convida, vida e saúde, e convida te convidar. Sim. E daí eu comecei a utilizar a questão que estava aparecendo lá em mais ou menos em 2005, 2006, que era as terapias integrativas. Na época, elas tendiam a ser alternativas, era o termo. E depois elas passaram a ser complementares. Então, o saúde.com
o saúde tornou-se saúde com vida, trazendo terapeutas de diversas áreas até o conforto do seu lar. Então, você podia entender o que era terapia Ayurveda, poderia entender o que era iridologia, e essas técnicas sendo uma forma de vitrine para o profissional, né, porque ele também fazia o seu marketing pessoal, e também chegando até as pessoas para elas conhecerem de que forma que elas podem ter a responsabilidade, né? Porque responsabilidade é a habilidade de responder sobre suas coisas. A sua responsabilidade de quanto à manutenção de sua saúde. Então, você é o agente de mudança da sua própria vida. Você é o seu alquimista, né? Daí vem a questão da alquimia do ser, né? Você promove mudanças em você e a partir de você as mudanças repercutem no seu exterior. Então, o seu programa, esse programa que você está fazendo agora, que é o Alquimia do Ser, ele tem esse objetivo de promover a mudança interior da pessoa para que ela resplandeça saúde. É isso? Perfeito. Porque assim, ó, a Alquimia do Ser, ele nasceu com a demanda agora da pandemia, né? Então, o programa do Saúde com Vida, ele ficou lá em stand-by em 2009. Aí, quando eu tive o convite para Alquimia do Ser, né, do Pomone, ele voltou esse meu desejo de auxiliar as pessoas na manutenção de sua própria saúde, mas utilizando esses conhecimentos antigos, o que pode contribuir na pandemia, porque é o nosso momento atual. E no momento que a gente revisita diversas formas que tem da manutenção da nossa saúde, a gente se torna agente de mudança. A gente se torna protagonista da nossa própria história. A Certo. gente se torna pegando as rédeas da vida nas nossas mãos. E todo mundo pode fazer isso. Mas aí, no caso, você não está pegando a sua vida em própria mão, você está pegando a vida de outras pessoas, está conduzindo a vida de outras pessoas, o que é muito mais amplo, né? Sim, a comunicação faz isso, Valquíria. A comunicação é apaixonante. Na verdade, tornar comum algo, né? Então, no momento que você se coloca à disposição de comunicar algo que muitas vezes é de âmbito intuitivo e não necessariamente que você venha reorganizar, né? Você sente a necessidade e vem vindo as coisas para se falar, você se torna uma apenas uma pecinha nessa engrenagem desse grande mosaico divino, sabe? E como nós somos assim, nós somos poeira de estrelas dentro de invólucros corporais. Você imaginou que coisa linda? Essas estrelas que estão atrás de ti. Aqui, ó. Uhum. Sim, Nós somos uma delas. sem dúvida, somos aquela que está brilhando ali bastante. A minha estrela, aqui na frente da minha casa, eu moro na frente do lago e na frente da minha casa tem muita árvore e é muito escuro. Então, eu identifico a minha estrela. Ela não é a mais brilhante, não. Eu acho que ela uma bem pequenininha que está lá no fundo, mas ela tem assim uma luz eclatante, mas ela é minúscula. Então, eu olho para ela e é como se eu me sentisse dentro daquela estrela, né? Há milhares e milhares que eu acho que como ela é longe porque ela é pequena porque ela está muito muito longe, né? Então a luz demora a chegar aqui e quando ela chega minúscula. E aí eu acho que eu vivo naquela estrela. Eu sou de origem daquela estrela. Então quase toda noite, 2 horas da manhã, eu passo, dou uma olhadinha, procuro ela no céu, aí vou dormir. E a minha estrela está lá brilhando, né? Às vezes ela não está, porque está coberta de nuvem. Mas assim, é uma coisa muito gostosa de olhar as estrelas no céu. Não tem coisa mais linda do que isso, para mim, né?
você olhar à noite, tudo no escuro, aquelas estrelas aí, e a gente saber, e nós sabemos que nós podemos, que nós estamos ali em cima, e que a gente... E eu ainda tenho, acredito, outra coisa, Carla, eu acho que o brilho é simbólico, mas o brilho de uma estrela é proporcional às nossas boas ações aqui na Terra. É simbólico, mas eu acho que as boas ações, ela refletem essa energia, sabe? Então, assim, eu imagino que você, com esse trabalho que você faz, você deve se sentir muito bem interiormente. Fala um pouquinho, como é que você se sente fazendo esse trabalho, desse programa tão bom e tão assim instrutivo, que ajuda tanta gente, que é o Alquimia do Ser, tem em podcast, e tem o Alquimia de Ser, que a Carla também faz em vídeo no canal Cultive. Então, é um trabalho gratuito que ela faz, que é extremamente proveitoso para as pessoas, porque as informações que ela passa são muito boas. Eu acho que vocês têm que ver, procurar acompanhar, né, esse trabalho da Carla. E aí, como é que você se sente assim quando você faz esse trabalho? Ah, eu me sinto gratificado, assim, sabe? Sabe quando você faz, se dedica a qualquer profissão, vamos supor, você se dedica a ser professora e aquele aluninho ali que começou a aprender a ler algo para você ou escreve alguma coisa para você, é gratificante, sabe? Então, eu fico muito feliz. Primeiro, gostaria de agradecer o Pomone, agradecer você também, Valquíria, assim, de coração por essa oportunidade para poder fazer a diferença, né? Porque é aquela história que tem, né? A menininha na praia, né? Ela joga uma estrela que está na areia, uma estrela do mar, para o mar, ela devolve para o mar, né? E daí o adulto, olhando aquele gesto assim, chega para ela e dá é, uma dica, né? Por que você está fazendo isso com uma estrela se a praia é cheia de estrelas, né? Aí ela olha, abre um sorriso e fala assim: mas para essa, eu tenho certeza que vai fazer a diferença, né? Então, quando a gente se propõe a um trabalho assim, altruísta, um trabalho no sentido de. Eu vejo muito assim: você joga uma pedrinha no lago e esse lago vai fazendo círculos concêntricos, Sim, né? Então, você não sabe até onde chega a sua palavra, né? Ele vai abrindo, vai abrir. né? Então, quando você se propõe a isso, é gratificante, porque você está alimentando a tua alma, né? E a tua alma é o que faz você ser humano, né? Ser humano e Ser todos humano. humanos. Isso. E você alimentando a tua alma, você está alimentando a alma coletiva dos seres humanos também. Então, todo mundo sai beneficiado, sai nutrido desse processo, né? Plantar a semente do bem, né? Você plantar Perfeito. a semente do bem, plantar a esperança, plantar sonho, né? Cultivar essa energia que que vai se expandir no universo, né? Hoje nós vivemos um momento, Carlos, que hoje, inclusive, eu escrevi até uma crônica que fala exatamente sobre a esperança e o sonho, e aborda exatamente isso que você falou, né? De ter o prazer em fazer alguma coisa boa para outro, contribuir para essa sociedade e ter esse sentimento de que praticou alguma coisa boa. E hoje nós vivemos numa sociedade, aliás, dentro da história da humanidade, existem momentos terríveis na história da humanidade, né? Existem momentos de guerra, de sofrimento, de dor, de peste, de crimes hediondos, mas existe, sempre existiu e vai existir pessoas que trabalham exatamente contra essa maré. Só que nós sabemos que a mídia e a publicidade e as más notícias, elas correm o mundo muito mais rápido do que as boas.
Então, às vezes, eu acredito muito que a quantidade de pessoas que estão nessa onda de fazer o bem é muito grande. Elas não são colocadas em evidência, mas existe. Nós estamos dentro de um espaço planetário, estamos num planeta em que existe as duas mãos, ou seja, às vezes pode até chamar de yin e yang, mas é o bem e o mal, né? Aquele que faz o bem, aquele que faz o mal. E aquele que faz o mal, ele está ensinando aquele que faz o bem. Ele está ensinando. Eu tenho essa teoria. Porque como é que a gente vai discernir o mal se a gente não conhece o mal? Então, a gente está aprendendo nessa universidade da vida. Então, são pessoas assim, como você e como tantas outras, que estão distribuindo generosamente essa energia maravilhosa, né? Essa energia boa, essa energia que enriquece, que enobrece os seres humanos. E é com essa intenção que você está aqui hoje. Porque essa tua energia que você está passando hoje e vai ser transmitida para outras pessoas, e essas pessoas que estão, algumas pessoas talvez não sejam todas, mas como você disse, basta uma estrela ser jogada dentro d'água e ela aproveitar aquele momento. Se essa estrela ela recebe esses fluidos e ela se salva, então a mensagem foi dada. Sem dúvida. E, na verdade, assim, cada vez mais a gente ser cultivadores, né? Eu gosto muito desse termo, cultivadores. Cultivar isso, cultivar o bem sem pensar a quem, né? Só pelo movimento de você estar passando energia, você estar contribuindo, né, com esse grande todo, e principalmente nessa época de pandemia, né, que você vê tantas questões sociais assim eclodindo tanto, né? E de que forma a gente pode contribuir, né? Quando a gente pode contribuir com um pensamento de que vai acabar tudo daqui a pouco, que algo vai melhorar, né? O próprio pensamento positivo já cria uma vibração mais alta. E Você agora não... está precisando muito, não é, Carla? Sem dúvida, sem dúvida. Porque senão a pessoa vai estar muito suscetível a todas as vibrações baixas que estão por aí. No momento que você acredita que tem esperança, tem fé, né? Porque a fé é um grande dom que a gente tem, que na verdade é acreditar sem necessariamente ver o que está acontecendo, né? A gente acreditar lá para frente, né? Ter fé que algo vá melhorar, que algo vá mudar, já é uma grande contribuição, né? Ser cultivador, Me diz uma né? coisa, Carla. Você trabalha com reiki, né? Sim. Então, fala um pouquinho dessa relação Carla, reiki, alquimia, energia. Fala um pouco de tudo isso aí. Tá joia. O reiki nasceu para mim quando eu estava trabalhando no hospital, porque estava trabalhando no hospital com pessoas que estavam com baixa imunidade. Então, eu poderia fazer uma psicologia convencional, de ficar falando do passado delas, no caso, que na verdade não ajudaria muito, né, porque muitos eram pacientes terminais, né, ou eu poderia auxiliar elas de forma energética. Então, isso eu fiz. Porque se fechava a porta, ninguém sabia qual era a consulta que a psicóloga estava fazendo. E eu estava estimulando crianças com Shantala, que é uma massagem oriental, principalmente aqui da glândula timo, para a questão da imunidade. E eu estava aplicando reiki em pacientes terminais. O que as pessoas pensavam era assim: puxa vida, ela está tocando em pacientes HIV. Eles precisam de toque, né? O toque é a forma primordial de amor. Uma criança, ela podia não ficar sendo manuseada, né? Mas ela poderia ser tocada no sentido de sentir que alguém se preocupa com ela, né? E o próprio toque não é algo contagioso, né? Falando geral, seria algo
que seria, de uma certa forma, perigoso para mim, caso eu tirasse sangue da criança ou tivesse com alguma escoriação no meu dedo, né? E não era o caso. Eu estava lá disponível para auxiliar aquela criança naquele momento, né? E foi muito bonito, porque com a introdução do Reiki, começou a dar muito mais resultados quanto à aderência da medicação. Ah, Então, interessante. isso foi muito, muito bonito, assim, porque o Reiki, ele vem também na questão de cicatrizar, né? Então, se tinha uma pessoa que estava com algum ferimento exposto no momento que você faz o Reiki não necessariamente você precisa tocar, você trabalha aqui mais com a parte etérea, né? Do corpo, do corpo etéreo, na verdade. Então, tinha resultados mais rápidos de cicatrização, né? E uma ideia que eu tenho assim futuramente é que todo mundo pode ser alquimista contemporâneo, né? A partir do momento que você entrar em contato com essa energia, que é uma energia universal, que é uma energia do amor, e você ter uma iniciação no seu próprio corpo, você sentir essa energia e você passar essa energia pelas suas mãos, você pode fazer mudanças incríveis na sua vida e mudanças incríveis tanto na sua família. Eu vejo muito assim as crianças, ia ser muito bonitinho, né? As crianças nas escolas fazendo com os colegas, né? Ou mesmo as pessoas voluntários do Reiki, né? Porque eu participei de um instituto que se chamava Flor de Lis e que eu era coordenadora dos adolescentes que são os voluntários do Reiki, né? Então era Voluntários do Amor. E a gente ia nos hospitais distribuir Reiki, a gente ia nos asilos, a gente ia nas escolas, né? Então, o quanto a gente faz uma corrente do bem nesse movimento energético, né? Será que não vai chegar um momento em que as escolas elas vão começar a trabalhar esse lado mais, como eu posso dizer, metafísico Eu acredito que sim, porque se a gente do pensar ser humano, né? Nas sim, do ser escolas, como humano. você falou agora, ensinar Uhum. a trabalhar a energia, né? Os pontos, os meridianos e tudo mais, mas eu tenho a impressão que ainda existe uma certa resistência de algumas, É, de algumas pessoas. uhum. Eu acho que uma resistência a mim mais no nível ocidental, né? Porque no nível ocidental a gente fez uma cisão muito grande do corpo e da alma, né? Do corpo e da mente. Então o trabalho do corpo não correspondia tanto à questão mental, racional, né? E também as crianças mais ligadas ao corpo, elas não estariam, elas estariam de uma certa forma é, perdendo o foco da própria escola em si, que é extremamente mental, né? A nossa educação é mental. Eu acredito que para frente a gente tenha que rever isso, porque a gente está numa educação de século bem antigo, né? É, O quanto as gerações estão vindo e contribuindo de uma certa forma, e a gente está num processo ainda de fileira de cadeira, né? Uma coisa extremamente romana, né? Aquela coisa de exército romano, todo mundo enfileirado. Então, o quanto também a gente não pode aprender com essas gerações que estão vindo. Porque as gerações que estão vindo, elas estão trazendo coisas muito lindas, né? Crianças cristais, crianças índico, elas estão trazendo crianças arco-íris, elas estão trazendo outros dons do ser humano que a gente pode vir a utilizar no nosso dia a dia. elas já estão nascendo com conhecimentos, né? Os conhecimentos que a gente pode chamar até Sim, de perfeito. esotérico, metafísico ou extraterrestre, mas elas já estão nascendo com um conhecimento. Hoje as crianças ela têm a capacidade de uma dialética muito mais avançada do que alguns 50 anos atrás, né? Também nós vivemos numa era em que tem a informática, né? O acesso ao computador, isso tudo também é muito mais
dá muito mais abertura. Mas, assim, você falou aí dessa questão da energia, né, do corpo. O que eu percebo também, né, é uma observação empírica que muitas doenças hoje elas são causadas pelas frustrações, principalmente pelas frustrações, né? Então eu estou vendo que essas frustrações elas se arraigam, elas entram no corpo, elas avançam dentro do seu corpo e faz você adoecer. A pessoa não tem nem ideia do que está acontecendo. As frustrações, as tristezas, né? A falta de conforto, a falta de trabalho, né? A insegurança social. Isso tudo é uma pressão externa no homem e o homem ele adoece mentalmente exatamente porque ele não consegue resolver esses problemas. Sim, a questão da psicossomatização, né? O povo não gosta dessa palavra, tá? Não gosta. É que a gente usa muito isso no hospital. E às vezes eu também acho que psicossomatizar é você pensar que o corpo fica doente por causa de um problema psíquico, né? Mas é como se não a pessoa não tem a doença, mas essa doença é praticamente de origem psíquica. Porque eu vou te dizer uma coisa. Quando eu estive doente, eu estive no hospital, o médico, eu saía do hospital e entrava, e muitas vezes porque eu saía e não conseguia andar. Eu tinha dificuldade de andar. Então, toda vez eu saía do hospital, quando eu chegava em casa, ou eu pegava um resfriado, eu pegava um gripe, e aquilo afetava a minha caminhada. E quando eu estive no hospital, aí eu voltava para o hospital e uma vez um neurologista falou para mim que era psicológico. Aí eu falei para ele assim, é psicológico porque não é com você. Psicológico porque não é com você, tá? Eu sei o peso que eu sinto nas pernas, a dificuldade, parece que os músculos não obedecem quando eu quero caminhar. Agora, ele disse isso porque ele não tinha a resposta. Então, às vezes, também é muito fácil para uma equipe médica, quando ele não tem a resposta, ele joga no psicológico. Sim. Né? Ele diz, não, é psicológico. Ou seja, em outras palavras, você está inventando. Em outras palavras, né? Mas de uma certa forma, é psicológico e não diminui o fato de você ter a doença. Né? A gente tem que considerar também o psicológico pertencente ao corpo, não fazer essa cisão que foi feita no Ocidente, né? E o Oriente é todo voltado à questão da mente sã e corpo sã, né? Então, o que tem? Tudo acontece a partir da mente sã. No momento que você está integrado mente e corpo, as coisas fluem. Você está no movimento de fazer manutenção da sua própria saúde. O que acontece são os gaps que a gente fala, né? São os furos quando a gente não consegue fazer essa junção, porque daí a doença vem como uma doença como caminho de alguma autodescoberta para você. Então, se fala muito assim, quando a pessoa tem câncer, ela pode estar guardando muitos rancores. Então, o câncer vem como o que isso veio falar para você. E no decorrer do processo de quimioterapia, de radioterapia, eu tive essa experiência com a minha mãe, que ela teve câncer de mama, e se teve esse resgate junto, né, do que o que o câncer veio falar com você, aos poucos a doença parou de ficar no orgânico e conseguiu ser transmutada, alquimizada, né?
no momento que ela começou a entender o que aquele câncer de mama veio falar da situação dela de vida naquele momento, né? Então, eu acredito muito quando a gente tem uma doença orgânica, né, concreta, material, acontecendo, o muito que a gente pode perguntar o que isso quer nos falar, que nos abre uma dimensão do simbólico. E a palavra cura. No momento que você entra em contato com o que aquilo quer te dizer e você consegue verbalizar, você não imagina o quanto isso alivia no teu organismo, né? O quanto a cura se dá porque a palavra tem poder, né? A gente fala muito disso, a palavra tem poder. No início era o verbo, né? O verbo estava em Deus. Então, toda a criação vem através da palavra. Mas o que você deseja, de uma certa forma, pode vir a concretizar, né? Eu acho que é exatamente por isso que a psicologia, a psicanálise é tão difícil de fazer resultados rápidos, né? de a pessoa encontrar logo digamos, uma cura, porque a mente humana ela ainda não sabe encontrar esse caminho para descobrir e para falar consigo mesma. E aceitar, inclusive, que ela tem alguma coisa que está cutucando essa coisa que cutuca o corpo. Nós temos uma tendência a refutar essa possibilidade, né? Essa possibilidade. E aí o trabalho em cima dessa parte psicológica é uma coisa muito difícil de se alcançar. E aí eu não sei se talvez seja exatamente isso que você falou, a proposta de se criar e começar a desenvolver nas escolas esse trabalho que você falou de trabalho da energia, mas aí também tem que trabalhar, a pessoa também tem que começar a trabalhar o seu psicológico, tá? Se autoconhecer. Perfeito, porque na verdade, assim, se a gente fazer uma analogia dos diversos elementos da alquimia, se inicia no chumbo, né? O chumbo é algo extremamente pesado, denso, né? Ignorância, tá no chumbo. O quanto a gente pode ir evoluindo a nossa escada para chegar até um ouro, mas um ouro interior, que é a nossa sabedoria interior, a gente se autoconhecer, né? O quanto se pode fazer uma proposta dessas numa escola em relação a RPG com os alunos. Então, no próprio RPG é aquele jogo que as pessoas dramatizam seus próprios papéis. Uhum. E daí nesses jogos, elas podem estar em busca desse ouro filosofal, né? E uma outra estratégia que se pode fazer é oferecer diversas questões da parte de artes mesmo, vários teatros, várias peças, e juntar essas crianças, para essas crianças falarem o que elas sentiram, o quanto elas sentiram que elas podem ter aprendido, né, com essa vivência da arte. Ou também propor diversos estilos de voluntariado, né? Então, cada criança escolher ser voluntário em alguma questão dentro da comunidade dela, e daí depois teria um grande momento alquimia, né? Que seria conversar com essas crianças e ver o que elas podem trazer de experiência delas para contribuir ao todo, né? Da escola. Isso seriam estratégias interessantes que eu tentei até colocar no Colégio Opet aqui de Curitiba, mas estava muito à frente do tempo, entende?
Foi um ano antes do Harry Potter, para você ter uma ideia. Aham. Então, Porque você não foi muito propõe criar entendido. uma casa de sorcière, como é, de bruxa, de magia. Todo mundo ia sair alquimista, né? Ai, meu Deus, realmente nós temos muito o que andar ainda na vida, viu, Carla? Nós temos muita estrada Sim, ainda, né? Nós estamos ainda no sim, começo sim. assim, da nossa estrada, abrir esta cabeça e deixar essas estrelas entrarem para que a gente possa, Verdade. né, Posso participar desse iluminar processo, iluminar, exato. uma constelação familiar, uma constelação universal, tudo, né? Pois é, Carla, nós estamos já chegando no final, porque passa muito Ai, ligeiro que quando a conversa é pena! boa, né? Quando a Muito bom. conversa é boa. Mas é bom porque a gente deixa assim essa vontade no ar, né? De fazer mais. Sim. Mas assim, eu vou deixar você à vontade para você falar mais sobre o teu trabalho. E aí depois, porque você parou falando, quando você entrou na comunicação. Então você termina agora para depois dar o seu boa noite. E a gente, né, fecha hoje com chave de ouro. Olha, antes de tudo, eu queria agradecer assim, de coração de estar aqui, Valquíria. O convite, a confiança que você teve em me colocar também na equipe, né? Ser uma cultivadora, né? E, olha, a comunicação para mim é tudo, né? Porque quando a gente é criança, emite um som e a outra pessoa entende o som que a gente está emitindo, uau, estou sendo compreendida, né? Então, a comunicação ela permeia todo o viver, todo o humano, né? As diversas é, facetas, etapas da história da humanidade, né? A gente tem a questão das diversas formas do comunicar, né? E eu fiz marketing e propaganda, né? Amo essa área e quis juntar com a psicologia, porque daí com a propaganda eu consigo dar a minha mensagem e não necessariamente uma mensagem voltada a uma psicologia de elite, né? Porque quase sempre pela questão do valor da terapia, sempre se fechava muito numa elite, né? E o meu sonho sempre foi trabalhar com comunidade, né? Tanto que eu abandonei tudo aqui em Curitiba, né? Há 4 anos atrás, o pessoal da minha família, constelação familiar, achou que eu estava surtada e fui trabalhar com psicologia comunitária. Por quê? Porque eu queria fazer minha diferença, né? O que era um grande sonho para mim se tornou um grande desafio, porque a partir do momento que você quer contribuir, essa tua contribuição tem outros poréns, assim, pela questão mesmo da sociedade em si, né? Você começa a sentir que você pode fazer diferença para aquela pessoa, mas você não pode salvar o mundo, né? Isso é uma coisa até que eu aprendi lá no HC, quando eu tive que lidar com uma doença que não tem cura. Então, eu até escrevi, o olhar de Kiron frente à realidade da AIDS. É como que Kiron, o grande curador ferido, viesse para frente, vamos supor, no ano 2000, nessa da mitologia vieram no ano 2000, e desse de frente com uma doença que ele não poderia curar, né? O quanto a gente se sente vulnerável, o quanto a gente se sente pequenininho, né? E essa vivência que a gente está tendo na pandemia agora, o quanto a gente está se sentindo até sem possibilidade de muitas coisas que você queira fazer para ajudar as outras pessoas, né? É. Mas aquela ideia, faça a diferença. Se você fazer a diferença para uma pessoa, você já está contribuindo para esse grande todo, né? E é isso que eu me proponho na Alquimia do Ser, fazer a diferença. E com certeza está fazendo, né? E vai Obrigada. fazer. A gente não, é como você diz, né? A gente não precisa atingir muitos, mas atingir alguns e que esse pouco consiga
captar a mensagem e aproveita essa mensagem e se sinta ajudado, né? Então, aí, nesse momento, você conseguiu realizar o seu objetivo, que é fazer essa alquimia com algumas pessoas que estão se sentindo melhor com a tua palavra, com o teu ensinamento, com o que você está transmitindo. Mas foi muito bom conversar com você, né? É sempre um prazer, porque você é essa pessoa assim tão doce, tão gentil, que passa tanta coisa boa, né? E a gente está precisando, né, Carla? Nós estamos precisando, o momento não é fácil para todos, nós estamos precisando de palavra de incentivo, nós estamos precisando aprender outras práticas, a ver outros ensinamentos, né, para poder colocar em prática conosco mesmo e, de repente, a gente se melhorar também. Então, eu me sinto realmente muito grata por você ter aceitado a nos oferecer este momento, né, passando esse momento aqui conosco. Eu espero que o público aprecie essa nossa conversa. Se você tiver um endereço, um contato seu para que queira passar, fique à vontade também, né? E então eu deixo aí, se você tiver alguma contato que você queira passar, exatamente para poder com as pessoas que queiram entrar em contato com você, então fique à vontade. Então, nesse período de pandemia, eu estou atendendo online, né, no 41 9586 6024. Aí, caso vocês queiram. É o seu zap, né? Esse é meu zap. Ok. Então, vocês vão prestar atenção aí no telefone, zap da Carla, ela atende online, que é uma maravilha atender online, né? Você está na tua casa, não precisa sair de casa. Eu estou achando tão bom esse negócio de online, Carla, tu nem sabe. É prático demais. Prático demais. E aí a gente pode ter essa assistência, esse contato direto com o profissional e a gente se sente ajudado. Então, muito obrigada, carinho para você, 1000 estrelas na sua vida, e que você já é uma constelação e mais outras constelações para você. Agradeço muito, Carla, muito obrigada por tudo e até uma próxima.